E aí, família! Como é bom estar de volta no santuário, não é verdade? Diablo 4 finalmente está entre nós e é claro que eu não poderia deixar passar a chance de fazer um apanhado sobre esse lançamento esperado pela comunidade da aclamada franquia que começou lá em 1996. Então prepara, porque aqui hoje você vai saber tudo sobre Diablo 4. Pra você que não me conhece, meu nome é Ana XD. Sou apresentadora e game influencer de esportes e cultura pop para quem quer conhecer e se divertir. E através deste canal, eu te mostro o mundo gamer com vídeos semanais de notícias e informações dos principais títulos do nosso meio. Quer saber mais sobre tudo isso? Então se inscreve ou segue o canal que eu te ajudo nessa missão. Se você já é inscrito, já larga o like e bora pro vídeo. Ah, mas reparou que eu falei se inscrever ou seguir? É porque você pode acompanhar este episódio no YouTube ou Spotify no canal Ana XD. Bom, para começar, Diablo 4 é um RPG de ação da Blizzard Entertainment, lançado no dia 6 de junho e chegou para redimir a franquia frente aos fãs mais chegados daquelas primeiras versões do game. O quarto título da sequência foi anunciado em 2019 e só agora em 2023, 4 anos depois do anúncio inicial, o jogo chega pra gente todo completinho. Nos últimos meses, a Blizzard divulgou 2 betas de teste e a gente conseguiu já ter uma ideia de qual seria ali a ambientação da nova edição. Diablo é, sem sombra de dúvidas, uma das franquias que mais definiu o gênero de RPG, e a evolução dos seus títulos cativou públicos diferentes com o passar do tempo, de maneira que é difícil encontrar um fã devoto de todos os jogos. Geralmente, os jogadores de Diablo têm uma preferência por um dos jogos já lançados até aqui, já que cada um deles carrega consigo um mérito próprio. O primeiro, lançado ainda em 1996, carregava uma ideia de uma narrativa bem densa, onde a gente não sabia se morreria na dungeon seguinte e a cada batalha era como se fosse a última. No segundo, foram implementadas dinâmicas mais ágeis, com mais opções de build, revisão de vários elementos do combate e até mesmo relações mais complexas entre os itens do jogo. Já o terceiro game, que até enfrentou severas críticas da comunidade pelo aspecto arcade, era mais focado em quem só queria entrar em cal e enfrentar hordas de demônios sem ter que se preocupar tanto com essas questões do segundo título. Não é exagero dizer que a Blizzard, assim como várias desenvolvedoras têm feito, depois de ouvir sua comunidade, se esforçou em cada detalhe para convergir os elementos que mais funcionaram em todos os jogos até aqui para criar algo novo que traz de volta uma nostalgia que nos remete às primeiras vezes que jogamos Diablo na vida. Eu não sei se vocês conhecem a lore do jogo, mas explicando de maneira bem resumida, a ambientação da franquia Diablo vai desde a criação do mundo a partir de uma batalha do deus Anu com toda a energia negativa, maldade e trevas que havia arrancado de si mesmo, que criou o primeiro príncipe dos demônios. Depois de se degladiar por milênios, as duas entidades acabaram se matando, e dos seus corpos surgiu tanto o reino celeste como o inferno ardente, com as maiores e as menores calamidades. Dando a continuidade à luta de seus criadores, anjos e demônios começam a tal da guerra eterna pelo controle daquele vácuo de poder. Cansados dessa dinâmica exaustiva, um anjo chamado Inarius e um demônio chamado Lilith, filha do ódio, decidem criar um novo mundo, uma nova dimensão que chamaram de O Santuário. Aquele mundo foi criado para abrigar todos aqueles que estavam cansados desse conflito eterno e por muito tempo assim aconteceu. Mas depois, a junção de um anjo e um demônio acabou criando uma raça de seres que eram mais fortes que os anjos e os demônios mesmo. Aí isso leva a mais uma guerra, porque o anjo e Lilith discordam de como tratar a existência desses novos seres. Inclusive, é deles que os humanos surgem. E aí, família, tudo isso acontece antes mesmo do primeiro Diablo. Acredite ou não, isso aqui é só uma ambientação para vocês entenderem um pouco mais da energia da narrativa. Até porque, como o Diablo 4 se passa 50 anos depois dos acontecimentos do antecessor, acaba que a lore do jogo não requer que o jogador
consuma o conteúdo dos outros títulos. E basicamente todas as figuras e personagens centrais dos outros games estão ausentes aqui. Particularmente eu acho isso bom, até porque abre as portas da franquia para receber novos jogadores, ao mesmo tempo que se mantém dentro da proposta dos dois títulos mais aceitos pela comunidade, que muitos dizem carregar meio que a essência da franquia, o primeiro e o segundo jogo. Antes da gente continuar explorando esse novo mundo, para agora e deixa seu like no vídeo. Eu já peço desde o começo para você não esquecer depois. E cada like ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas para conhecer o canal. Apesar de conservar elementos característicos, Diablo 4 também traz muita inovação para seu público. A partir de agora, vamos falar desses elementos novos e também dos mantidos. E logo de cara, o que mais me marcou foi o tipo de progressão da narrativa. Antes, a gente sempre jogava em atos, mantendo certa linearidade por parte do jogador, que tinha uma ordem bem definida e lugares limitados para visitar. Agora, nesse jogo novo, assim que terminamos o prólogo, já estamos livres para explorar por aí e sermos felizes. A progressão do jogo não é mais linear, agora a gente pode seguir o caminho desejado para expandir nossa compreensão do que acontece no santuário e como os elementos da história do quarto jogo influenciam os moradores de lá. Então, com isso, a progressão passa a ser muito mais, gradual, e cada jogador acaba por ter uma experiência quase única, dado o tamanho massivo, do mapa. Com poucos pontos de senda, o jogo meio que te obriga a passar por certos lugares e por hordas de inimigos que também te ajudam na progressão, com aquele grind e espera. É justamente nesses caminhos que você vai encontrar vários NPCs que vão te dar uma série de side quests que até te fazem esquecer da história principal. Mas se você é do tipo viciado que prefere devorar a campanha principal, o que complica é que essa pressa não vai te levar a um lugar muito longe assim, porque a campanha principal tem por volta de 20 horas só. E é aquilo, a história do novo jogo, que eu não vou entrar muito em detalhe para não dar spoiler, ela é profunda e bem mais dark do que o antecessor, além de ter uma antagonista que convence o jogador e vende um perigo real à humanidade no primeiro momento. O mapa, gigante, vai ter que ser coberto a pé em boa parte, mas para viagens mais longas o jogador ganha um corcel que ajuda muito na movimentação do mapa. Algo que tanto eu como todo mundo que jogou tem falado é que Diablo 4 constrói no jogador um ânimo genuíno para explorar o vasto cenário. Diferente de outros RPGs de mundo aberto, explorar é extremamente recompensador e frequentemente vai te levar a situações completamente desconexas da história principal, só que ainda assim te ajuda a montar muito bem, o panorama geral do santuário desgastado depois de tantas guerras, e ainda nos garantem pontos de habilidade e de excelência que são fundamentais para deixar nosso personagem daquele jeito. Conforme o jogador avança na história e na progressão de nível, uma dinâmica chamada World Tier entra em cena e disponibiliza novas quests, bem como dificulta a vida do jogador. É assim que a Blizzard vai soltando novos conteúdos disponíveis somente para os jogadores que estão no momento certo para aquilo. Mas isso é já pensando no endgame. No que diz respeito à campanha, é possível até fazer mais de uma missão da campanha principal simultaneamente, apesar do jogo ter suas próprias formas de limitação com inimigos mais difíceis em certas áreas. O mapa tá simplesmente recheado de eventos e alguns de sobrevivência acontecem de hora em hora e outros fixos, como as raids, as dungeons de pesadelo e as fortalezas. Inclusive, eu achei bem legal essas fortalezas porque quando a gente libera a área dos demônios que estão ali, aquele local acaba virando uma cidade, com novas sidequests e muito mais coisas para fazer. Então é muito legal ver essa interação e descobrir que ainda tem muito mais para explorar do que a gente imagina. Como todos os jogos da franquia, temos algumas classes para escolher quando começamos o game, com destaque para o retorno do druida e do renegado, que se juntam ao sempre presente mago, bárbaro e necromante. O renegado chega ali como uma mistura do assassino e do caçador de demônios dos outros jogos. É legal a gente valorizar o fato de que antes, no Diablo 3,
você até podia escolher se o seu personagem seria homem ou mulher, tinha uma versão dos dois ali para cada classe, mas você não podia criar o seu personagem do zero mesmo. Só que agora você pode. Dá para escolher tanto o gênero do personagem, como customizar quase tudo em relação ao rosto e criar o caçador de demônios supremo. E para mim isso foi uma evolução muito legal, apesar de eu achar que já não era sem tempo, né? Como de costume, o jogo traz uma árvore de habilidades que variam de acordo com a classe escolhida, cada uma com seus próprios méritos, mas todas extremamente complexas e que possibilitam maneiras quase ilimitadas de jogar. Uma atualização importante é que agora você pode resetar ou remover skills aprendidas com Gold, que é um dos recursos mais abundantes do jogo. Assim, a gente não precisa criar um personagem novo só porque fez alguma escolha mais tosca ali de skill ou de distribuição de pontos errada. Isso também te abre um leque de possibilidades se você pensa em jogar com seus amigos, já que vocês podem combinar skills e encontrar uma build que ajude a sua party nos maiores desafios do jogo. E é claro que não poderia faltar aquele multiplayer, né, família? Uma novidade interessante é que quando você joga ali entre 13 e 15 pessoas que estão jogando na mesma sala que você, dá pra esbarrar com essas pessoas, consegue conhecer elas, chamar pra PT ou até mesmo dar aquela implicada de lei. Assim, você consegue aproveitar todo o conteúdo do game com seus amigos ou com os aleatórios. Dá pra combar habilidades e fechar uma party de respeito. Um outro diferencial que atraiu a atenção dos players ao modo multijogador online são os chefes globais. No Diablo 4, a gente pode juntar um grupo de até 11 jogadores e enfrentar uns chefões colossais que são bem difíceis. Todos eles têm uma mecânica específica para serem derrotados. Inclusive, não só os chefes globais, mas todos os outros do jogo também contam com essas dinâmicas próprias para serem abatidos. Não é só piu-piu-piu, bater neles e acabou. Agora, se todos os players não estiverem bem afiados quanto às suas funções dentro do grupo, aí o chefão vai ser bem difícil de eliminar. Então, falando de jogabilidade, a Blizzard quis garantir que a primeira experiência do jogo não fosse frustrante para a maioria dos jogadores. Por isso, quando iniciamos o jogo pela primeira vez, só temos duas dificuldades disponíveis: o Aventureiro, que é o modo fácil, e o Veterano, que é meio que o normal. Só depois de zerar o jogo em alguma dessas dificuldades que é liberada a dificuldade Pesadelo, e depois de zerar essa, ainda chega o Suplício. No começo da caminhada, o jogo cumpre bem o papel de nos apresentar os elementos da gameplay através de missões principais, tornando os minutos iniciais mais fluidos, sem todos aqueles textos de tutorial. Os inventários do personagem também foram revisados para evitar aquelas viagens cansativas até a cidade mais perto, apenas para vender os itens amontoados no inventário. Agora, cada classificação de item, tipo combustível, equipamento, conta com sua própria aba na seção de equipamentos, o que, além de economizar muito espaço, também meio que otimiza o tempo de análise do nosso loot, para você saber o que vai usar, o que vai vender, o que vai reciclar. A gente também não precisa mais ficar refém do jogo e esperando vir um item com uma combinação específica. Agora a gente pode retirar os efeitos de aspecto lendário de um item, por exemplo, e aplicar em um outro que a gente esteja usando, ou até mesmo no caso de querer substituir ali o set utilizado. E o combate, né? As mecânicas de batalha foram incrementadas com habilidades específicas de cada classe, que tornam as lutas um verdadeiro deleite. As skills do jogo são bonitas de se ver e gostosas de se sentir, e o jogo oferece poucas sensações melhores do que bater em um grupo grande de inimigos e dar insta-kill em todos eles com alguma habilidade que esteja muito upada. E é claro que a adição do dash, que é a esquiva do personagem, ajuda muito na movimentação e torna o jogo muito mais divertido e até justo, já que vários ataques especiais dos inimigos necessitam de algum tipo de esquiva para o jogador. A estética do jogo, segundo o designer Jesse McCree, responsável pela identidade visual do Santuário, segue muito mais um estilo heavy metal. O aspecto visual havia sido uma forte crítica do seu antecessor, acusado de ser muito colorido e com uma pegada mais arcade, que segundo os fãs da franquia, não
traduz a essência da série. E ainda nesse retorno às origens, Diablo 4 é repleto de referências aos fãs mais antenados da série, e algumas peças da trilha sonora também apelam para a nostalgia do público, com faixas que relembram as composições musicais utilizadas nos anteriores. Dentro da ambientação, também é necessário ressaltar a qualidade no trabalho de localização para o nosso idioma, que nesse aspecto nunca deixou a desejar, né, em outros jogos, e aqui não foi diferente. Se não conseguirmos deter Lilith, estaremos condenados. Agora eu vou falar sobre alguns pontos importantes em relação ao modelo escolhido na monetização do jogo. Para algumas pessoas, não há problema em comprar um jogo que esteja um pouco mais acima do preço normal do mercado, desde que ele seja bom. E pelas análises, Diablo 4 parece estar desempenhando bem entre o público-alvo, já tendo batido diversos recordes de venda da Blizzard mesmo antes do lançamento oficial no último dia 6. Mas assim, além de pagar R$350 no jogo, os jogadores de Diablo 4 ainda têm que pagar um passe de batalha para ter acesso a todo o conteúdo que vai ser lançado. A Blizzard já confirmou que os itens do passe vão ser só cosméticos e que existe uma preocupação constante de não deixar o jogo virar pay to win. Bom, Diablo 4 se tornou o jogo que mais rapidamente vendeu na história da Blizzard. Embora os números de pré-venda ainda não tenham sido revelados, a empresa afirma que o jogo já foi jogado por mais de 93 milhões de horas. Isso é equivalente a mais de 10 mil anos de tempo de jogo, considerando apenas o período de acesso antecipado para os jogadores que compraram as edições Digital Deluxe e Ultimate. Segundo Mike Ibarra, presidente da Blizzard Entertainment, Diablo 4 oferece experiências lendárias para todos compartilharem. Ibarra deu as boas-vindas aos jogadores e expressou seu entusiasmo pelo lançamento global do jogo. Rod Ferguson, gerente geral da marca Diablo, também comentou sobre o sucesso dele. Ele afirmou que esse momento foi construído ao longo de anos pela equipe e que eles estão extremamente orgulhosos de oferecer aos jogadores a história mais rica já contada em um jogo de Diablo. Ferguson agradeceu o apoio dos milhares de jogadores desde o anúncio do jogo em 2019 e mencionou que isso os incentivou a realizar uma visão sombria de Santuário. Mas como nem tudo são flores, né, família? Na primeira semana do jogo, o Diablo sofreu uma queda repentina dos servidores que deixou muita gente bem pistola. O streamer Carne conquistou um feito impressionante ao se tornar o primeiro jogador a alcançar o nível 100 no modo hardcore de Diablo 4. Ele dedicou cerca de 82 horas construindo seu personagem, um bárbaro poderoso que vai ficar marcado na história do jogo. Aí você pode pensar, marcado porque foi o primeiro a chegar no nível 100. Mas não foi só isso, né? Um acontecimento trágico abateu o herói de Carne. Uma falha nos servidores da Blizzard resultou em sua desconexão repentina durante uma partida. E no modo hardcore, a morte significa o retorno do personagem ao nível inicial e ao início da campanha. E aí foi exatamente isso que aconteceu com o coitado do nosso bárbaro. Não só em Diablo 4, mas em quase todos os jogos desse gênero, o modo hardcore é conhecido pela sua mecânica de permadeath, onde qualquer morte é definitiva. E além disso, a desconexão é tratada como uma morte intencional nesse modo. Então isso significa que o Carne não teve escolha a não ser reiniciar sua jornada desde o início. Eu fiquei até com dó na hora de assistir. Só que apesar da tristeza dessa perda, há um ponto positivo pra gente puxar aqui pro Carne. Por ter sido o primeiro jogador a atingir o nível 100 no modo hardcore, ele terá seu nome imortalizado na estátua de Lilith, uma homenagem da Blizzard aos jogadores que alcançarem esse marco. Carne se juntará a outros 999 jogadores na lista seleta. Essa história serve como lembrete dos desafios e riscos do modo hardcore em Diablo 4. A permadeath e a imprevisibilidade das desconexões podem levar à perda de horas de progresso. Mas, para os mais corajosos, a busca pela glória e pela imortalização na estátua de Lilith continua. Inclusive, família, já tem brasileiro com o nome garantido lá, tá? O Hakim, ex-jogador de League of Legends, atualmente streamer e produtor de conteúdo da Team Liquid, foi o primeiro BR a garantir a homenagem da Blizzard aos 1000 primeiros jogadores que chegaram no nível 100 no modo hardcore. É, família, dando uma primeira olhada no jogo em primeira mão e vendo que ele estreou com 87 no Metacritic, dá pra ver que Diablo 4 tem tudo pra ser o melhor jogo dessa franquia. Agora é meio que se internar, né, nas intermináveis
inomináveis horas de conteúdo que o novo título da Blizzard tem para oferecer. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se sim, não esquece de deixar o seu like, que ele ajuda muito o vídeo a alcançar outras pessoas. E a gente chama elas para fazer parte da família XD. Eu vou ficando por aqui, mas se você quiser ficar por dentro do que rolou na Summer Game Fest na semana passada, eu fiz um vídeo aqui contando tudo pra você. Além disso, eu também te apresento as novidades dos esportes eletrônicos, o competitivo dos games. Sabia que existe? Clica aqui pra saber o que tá rolando. Se quiser saber mais sobre mim e o meu trabalho, é só me acompanhar nas redes sociais, AnaXD tudo junto, tá fácil. E aqui a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!